Bom, eu sou Luana Zemela, sou natural de Porto Alegre, sou economista de formação, doutora em Economia da Discriminação Racial. Minha vida inteira lutei pelos temas de equidade racial, venho de uma família de ativistas do movimento negro gaúcho e hoje atuo como founder e CEO da DIMA, que significa Development Impact Managers and Advisors, ou seja, gestores e assessores em desenvolvimento de impacto. A DIMA é a primeira consultoria de uma mulher brasileira registrada no Centro Financeiro do Catar. Então é uma empresa que nasceu global e nasceu focada em tornar o mercado de investimentos mais inclusivo e equitativo. E hoje também eu participo de vários conselhos, né? Eu estou no conselho do Sistema B Internacional, faço parte do Lab de Inovação Financeira da CVM, faço parte de alguns conselhos de ONGs, sou membro também do Conselho do Pacto pela Equidade Racial e sou fundadora da Blackwing, que é a primeira plataforma do Brasil para investidoras anjo negras. O Precap Lab nasceu de um desafio muito grande que nós vivenciamos quando a gente decidiu criar o primeiro fundo de investimento, um FIP de 30 milhões de dólares para empreendedores negros. Foi um pouco a questão de acreditar em coisas que a gente nunca viu, em coisas que, assim, ninguém havia visto no Brasil, né? Então é um nível de fé que é sobrenatural. Mas a gente acreditava muito e acredita ainda que é possível sim fazer fundos de investimento de capital de risco para pessoas negras e ter a rentabilidade igual ou se não superior aos fundos existentes, né? Então a gente saiu para fazer essa captação do fundo Roots e a gente encontrou muitos desafios. Primeiro a gente encontrou o desafio dos estereótipos. Sempre quando a gente pedia para um gestor de ativos para nos ouvir sobre o fundo Roots, a gente era passado para a área de sustentabilidade, ou a fundação, o instituto, porque viam ainda o tema racial, o tema de redução das desigualdades como um tema non-profit, né? Um tema que não é um tema relacionado ao mundo de investimentos, né? É um tema ainda de ONGs. E então esse estereótipo obviamente dificultava a questão da gente sentar para falar com os atores que assinam os cheques maiores, né? Então a gente passou por muitos desafios em relação a conseguir essa captação, mas de alguma maneira a gente também no processo identificou não só essa barreira no lado da oferta do capital, né? Quem está gerindo o capital que poderia ser injetado no fundo, mas a gente também notou certas dificuldades, o que eu chamo uma assimetria de informação na carteira de projetos, na carteira de empresas. Nem todas as empresas conheciam os conceitos que a gente estava falando, né? Sobre equity, sobre mútuos conversíveis, sobre capital de risco, cap tables, term sheets, etc., valuation, negociação. Muitas não estavam cientes desses conceitos, muitas não estavam preparadas para enfrentar um processo de diligência rigoroso dos fundos de investimento, dos fundos de venture capital. Então a gente notou que existia um desbalanço realmente, uma dissincronia entre a oferta de capital e a demanda por capital, né? E a gente encontrou no Precap Lab um apoiador que acreditou no Precap Lab e nos deu um grant para a gente poder fazer exatamente isso, criar um programa que criasse esse balanço, que atacasse o viés sistêmico, por um lado, da indústria, da oferta, trazendo investidores diversos, investidores que são aliados, investidores que acreditam no talento negro e, por outro lado, preparasse os empreendedores para que eles pudessem desvendar, decodificar essas complexidades do mercado financeiro. Então a DIMA e o Precap Lab, eles uniram os dois mundos, né? Tanto o capital relacional a gente traz, quanto o capital humano a gente fortalece
e toda a parte dos conhecimentos que é necessário para poder realmente estar investor ready, né? E no inglês, estar pronto para uma rodada de investimentos. Como é que eu conheci a Precap, né? Existem jornadas, como quando você tem uma startup, são jornadas de captar grana, né? Pegar dinheiro de fundo de investimento, de family offices, só que não existia ninguém oferecendo uma metodologia ou um amparo para isso. Então, a partir dessa busca, via LinkedIn, via Google mesmo, foi onde eu encontrei pessoas que fazem parte do Precap e perguntei, fui curioso para saber como é que funcionava, né? Aí consegui um papo para ver como é que funcionava, se era aquilo realmente que me atenderia naquele momento do meu negócio, né, que está hoje. Nós fizemos já captações, mas foram bacana que a gente consiga a captação, mas foram desastrosas metodologicamente falando. Então, na busca de uma metodologia, foi que eu achei o Precap e estou muito feliz com o resultado. Hoje a gente consegue metodologicamente fazer uma captação com tranquilidade, mais consciência e não ficar desesperado como eram nas anteriores, sem controle também, na verdade. O que eu levo do programa do Precap Lab para a minha vida é um aprendizado eterno enquanto empreendedora, enquanto empresária, tanto do ponto de vista da própria captação de investimento, mas principalmente também do relacionamentos interpessoais, relacionamento com a comunidade negra. Isso eu trago não só para mim, como também para o meu negócio. Eu acho que o maior valor agregado desse programa são os relacionamentos que a gente constrói com a nossa própria comunidade, né? Com o nosso próprio quilombo. A lição do programa que eu levo, de fato, é o conceito da construção do coletivo, né? Da construção de quando as pessoas elas se juntam, né? Pessoas pretas se juntam, tá? Para contribuir, colaborar, elas ultrapassam o que se chama de potência hoje em dia, né? Então, o que eu vejo é que a gente tem muito para entregar, tem muito para dar e desbrava tudo muito na força bruta, né? Tô falando assim porque, né, a despeito do romantismo que se paira no ar, né? A gente tem que lutar muito para poder dar os próximos passos. Deu match? Total. Deu match, está dando match. A gente estava, inclusive, conversando sobre encontros que a gente vai continuar fazendo, mesmo agora com a conclusão do programa, né? Eu acho que isso é o ouro, né? Quando a gente chega num programa, a gente estrutura relações que seguem ainda depois que um ciclo, né? Porque a gente não fala que acabou. Na verdade, a gente está aqui concluindo um ciclo porque eu acredito que essas relações elas vão frutificar muito. Existem muitos estudos que demonstram que investir não só em empreendedores diversos, em fundos que focam na diversidade, no ESG, na sustentabilidade, produzem mais rentabilidade, mas que também investir em pessoas como gestores de ativos mais diversos, ou seja, aqueles que encontram as oportunidades. Se for uma pessoa negra gerindo um fundo ou realizando um programa como o Precap Lab, essa pessoa também, nos estudos, demonstram que consegue encontrar oportunidades de maior rentabilidade. E um dos motivos disso, primeiramente, o que foi que a gente confirma no nosso programa, é que primeiro as pessoas negras tendem a subestimar o valuation das suas empresas. Tá? E quando tu subestima, e o motivo dessa subestimação do valuation é justamente por antecipar as dificuldades ou antecipar que não vão conseguir fazer uma captação significativa pelas barreiras que já enfrentaram historicamente, etc. E por essa relação muito de desconfiança do próprio mercado financeiro e do sistema financeiro do mercado de investimentos. Então, fazer um valuation que é incompatível, por exemplo, é como se estivesse vendendo barato a sua empresa, né? Então, quando a gente olha por esse lado, obviamente, a gente sabe que se os empreendedores negros e negras são mais prudentes, né, ou são mais... A gente sabe
que a gente poderia sim estar investindo em empreendedores negros e obtendo, e se colocássemos o nível de esforço em acompanhamento no pós-investimento, a gente poderia sim estar vendendo essas empresas a uma rentabilidade muito mais alta do que qualquer outra empresa. Então tem um ponto relacionado à prudência dos empreendedores negros, tem outro ponto relacionado também às questões do crescimento, do nível de crescimento que a gente está observando no mercado brasileiro com relação aos empreendedores negros. Hoje, as mulheres negras que empregam entre 2010 e 2020, elas cresceram 45%, o número de empregadoras negras, enquanto que o número de empregadores brancos caiu 5%. Então, o segmento empresarial negro é o segmento hoje que mais cresce e está cada vez melhor educado. Né? Hoje também a gente observa um crescimento exponencial no número de empregadores negros com um nível superior. Então a gente sabe que os empregadores negros estão crescendo a uma taxa mais alta, estão cada vez melhor educados, desenvolvendo ideias cada vez mais sofisticadas. Hoje 99% dos nossos empreendedores têm empreendimentos de base tecnológica ou de tecnologia pura e assim por dizer. E também são mais prudentes com seus valuations, o que leva uma atratividade gigantesca com relação aos investidores. Obviamente, no Precap Lab a gente está ajudando os empreendedores a fazer valuations mais precisas para que eles não vendam aquém do que é o valor realmente das empresas deles. Mas a gente sabe que os retornos disso, os retornos de estar investindo em empreendedores negros mais educados, empreendimentos que estão crescendo a uma taxa maior e empreendedores que não inflam, né, de maneira desnecessária o seu valuation, nos dá um resultado onde a gente espera que realmente os investidores vão poder ter uma maior rentabilidade. O que me move hoje é a mobilidade ascendente da população negra. Sempre foi o meu sonho de realmente ver a população negra sendo protagonista nos espaços, qualquer espaço, né? Principalmente nos espaços onde a gente ainda não chegou. Então acho que isso é a principal coisa que me move hoje. Temos? Aê!